Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Guedes. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. No vídeo de hoje eu vou te mostrar dois recursos que você pode utilizar para deixar muito mais interativo os seus dashboards. Então o que você vai utilizar? Você vai utilizar segmentação de dados e linha do tempo. Olha só que interessante que tipo de interatividade que você consegue construir no seu dashboard utilizando esses dois recursos. Eu tenho aqui a segmentação de dados, eu tenho algumas segmentações de dados aqui do meu lado esquerdo da tela. E eu tenho a minha linha do tempo aqui no canto inferior aqui da tela, né? Eu vou até me mudar para cá para a gente conseguir olhar. E o que acontece? Isso são menus de filtros que eu utilizando esses menus, eu consigo alterar toda a dinâmica de todos os meus gráficos aqui. Então, olha só. Se eu quero fazer uma análise, por exemplo, do período de, sei lá, de julho de 2021 até, por exemplo, de julho de 2021 até dezembro de 2021. Todos os meus gráficos vão respeitar esse filtro, assim como se eu quiser, por exemplo, colocar aqui um tipo de entrega, talvez entrega rápida apenas, ou talvez entrega rápida e padrão, né? Então todas as minhas segmentações de dados funcionam como um filtro, onde eu consigo mexer em todos os meus gráficos aqui do meu dashboard. Como que a gente constrói isso? Essa construção de segmentação de dados e linha do tempo vem a partir de uma tabela dinâmica. Então, para isso, você precisa ter aí criado já as suas tabelas dinâmicas, tá certo? Eu não vou criar a tabela dinâmica aqui, eu já vou a partir dela, tá certo? Então aqui eu tenho a minha tabela dinâmica, por exemplo, que eu estou utilizando, né, para um dos gráficos lá, onde está essa opção. A gente vai aqui na guia análise de tabela dinâmica, né, com uma seleção aqui dela. Então entra numa tabela dinâmica, vai lá no menu análise de tabela dinâmica e aí as opções estão aqui, ó, nesses dois quadradinhos. A gente tem tanto a segmentação de dados quanto a linha do tempo. Qual que é a diferença, né? A linha do tempo a gente só consegue utilizar para campos de data. Ou seja, quando eu clico aqui, ó, vou clicar em segmentação de dados primeiro. Quando eu clico em segmentação de dados, ele me apresenta todos os campos que eu tenho disponíveis na minha fonte de dados, na minha tabela de dados, lá que está na minha planilha, né? Na minha abinha dados. Então, todas as colunas eu posso querer filtrar. Eu vou selecionar aqui as que eu quero. Por exemplo, eu quero por transportadora, né? Então, eu vou selecionar aqui transportadora e dar um OK, tá certo? Então ele criou aqui para mim uma segmentação de dados de transportadora. A hora que eu filtro aqui, ele movimenta ele filtra a tabela dinâmica, tá certo? Ponto importante, tá? Você já deve ter percebido que eu tenho várias tabelas dinâmicas aqui. Todas elas estão utilizando a mesma fonte de dados. Então, por isso, eu consigo associar todas as tabelas dinâmicas numa única segmentação de dados. Como você faz isso? Botão direito na sua segmentação de dados e vem aqui em conexões de relatório. E aqui vão aparecer todas as dinâmicas que você tem no seu documento, na sua planilha, tá certo? No seu arquivo. E aí você vai poder selecionar quais são as tabelas dinâmicas que você quer que essa segmentação de dados específica filtre, ok? Então você vai marcar o que você quer e desmarcar o que você não quer, tá certo? Por padrão, ela só vem marcada a tabela dinâmica que você criou, né? Então, por padrão, ele provavelmente só teria a primeira marcada aqui, tá certo? Vou cancelar aqui porque eu não quero fazer isso. E aí, o que acontece? Então, aqui, se eu clico em alguma transportadora, eu posso clicar em várias, né? Segurando o Ctrl no teclado, ele vai filtrar. E a linha do tempo? A linha do tempo é o seguinte, vou lá de novo na minha tabela dinâmica, vou lá em análise de tabela dinâmica e clico em inserir linha do tempo. Aqui só vão me aparecer os campos onde eu tenho informação de data, né? Eu não posso ter uma combinação de texto, números, outros números ali, mas tem que ser data, ok? Tem que ser data. Então aqui eu tenho 3 campos de data na minha planilha de dados, na minha tabela de dados, na minha fonte de dados, ok? Eu tenho o campo data do pedido, prazo de entrega e data de entrega. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma análise de linha do tempo da data do pedido, eu vou clicar aqui em data do pedido, por exemplo, e dar um OK. Ele vai criar para a gente essa linha do tempo. E aí você já tem aqui as opções, ó, de a escala que você está querendo avaliar, se é trimestres, se são anos, se são meses, né? Você vai poder escolher aqui qual que é a escala que você quer trabalhar, tá certo? Eu posso selecionar algum período aqui, ele já vai mudar todas as dinâmicas, que funciona da mesma forma, tá certo? Botão direito, conexões de relatório, você vai vincular essa linha do tempo a várias tabelas dinâmicas, né? Se você tiver mais de uma.
e dar um OK, tá certo? E aí, olha só, eu posso selecionar os dois, né? Dar um Ctrl X daqui e jogar na minha planilha de dashboard, só para a gente ver funcionando, né? Só para a gente ver ele se movimentando. Então, olha só, vou filtrar de novembro a dezembro apenas. Todos os meus gráficos mudam, agora eu vou querer só algumas transportadoras aqui, ó. Só as de baixo aqui, a DHL, FedEx e tal. Então, tá tudo funcionando, tá tudo vinculado. Agora, para fechar com chave de ouro, o que você pode fazer? Mudar a formatação, né, o layout desses dois elementos aqui, para ficar mais parecido, ou para ficar bem alinhado com a sua identidade visual do seu dashboard, né, da sua empresa, da logo da sua empresa e etc. E aí você pode fazer isso como? Você clica na segmentação de dados, vai lá no menu lá em cima e você pode criar um novo estilo de segmentação de dados aqui, ó. Então vem aqui na setinha para baixo de estilos de segmentação de dados, novo estilo de segmentação de dados. E aí você pode dar um nome para esse novo estilo, né? Estilo personalizado do IERA, ok? E aí você vai precisar explorar essas opções aqui. Então olha só, para cada segmento, digamos assim, da sua segmentação de dados, para cada elemento, pelo menos assim, né? Então eu tenho aqui, ó, a segmentação de dados inteira, que vai pegar principalmente todo esse contorno aqui, né? Eu tenho o cabeçalho, que é essa transportadora aqui, itens com dados selecionados, que são esses quadradinhos, né, com dados selecionados, né? Itens sem dados selecionados. Então, cada elemento desse daqui você pode entrar e mudar a formatação. Por exemplo, vou aqui em item com dados selecionados, vou formatar. Eu não quero que ele pinte agora de azul, né? Vou aqui em preenchimento, ele estava por padrão, eu acho que um azul. Eu quero que ele pinte, sei lá, de vermelho escuro, porque, sei lá, me veio na cabeça. Vou dar um OK e vou dar um OK. Então ele criou aqui, ó, pra gente um estilo novo, tá vendo? Esse é o meu estilo personalizado. E aí eu vou aplicar esse estilo. Então com a segmentação de dados eu clico no estilo personalizado ali. E aí, olha só, tem itens aqui com dados selecionados que ele pintou de vermelho porque eu fui lá e escolhi essa cor, tá certo? Então você vai precisar investir um tempo ali para formatar cada elemento, tá certo? A formatação que eu deixei nesse exemplo aqui, né, fica dessa forma aqui com um azul escuro, né, um azul claro, porque é a paleta de cores que eu escolhi nesse exemplo, tá certo? Aqui eu vou até voltar para o padrão aqui, tá certo? E a mesma coisa funciona na linha do tempo. Você vai criar um novo estilo para sua linha do tempo, né, setinha para baixo, novo estilo, vai dar um nome e vai formatar cada elemento aqui até que fique da maneira ideal que você quer que esteja no seu arquivo, tá certo? Então aplica esses dois recursos que com certeza vai dar mais interatividade para os seus dashboards. O pessoal vai ficar, nossa, como é que você fez isso, né? Você vai gerar essa possibilidade de analisar dinamicamente os seus dados a partir de uns botões, de uns menus de filtros. Aqui é muito mais interessante apresentar dessa forma, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que terça-feira às 8 tem vídeo novo aqui no canal e quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, tá certo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e não perder nada, tá certo? Comenta aqui no vídeo, por favor, o que vocês têm achado do conteúdo, se esse conteúdo vai te ajudar. E aí comenta o que ele te ajudou ou qual foi a dúvida que eu deixei aqui, tá certo? Eu vejo vocês num próximo vídeo, numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.